Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da Portiva Veneziane Advogados. E hoje vamos falar da medida provisória 925, que trata... a medida provisória, na verdade, trata de um conjunto de medidas emergenciais para as companhias aéreas. Mas nosso vídeo vai falar basicamente dos direitos do consumidor, né? Como que essa medida provisória ela impacta, né, no caso de um cancelamento de viagem. A gente sabe que o setor aéreo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, né, do coronavírus. Começou bem antes dos outros setores, né? Você ter cancelamento de viagens, países fechando fronteiras. Isso até antes, até mesmo do isolamento social, você já tinha ali um prejuízo muito grande para essas companhias aéreas. A regra, né, geral é que em caso de cancelamento do serviço aéreo, a companhia aérea tem que devolver o dinheiro para o consumidor em 7 dias. O governo, entendendo que isso poderia gerar uma dificuldade financeira muito grande para a companhia aérea, que poderia levar, né, a empresa à falência, recuperação judicial, poderia ter um impacto econômico muito grande. Ele editou a medida provisória 925, visando proteger essas empresas. Isso é muito claro na medida provisória, que a intenção foi, de fato, proteger as empresas as companhias aéreas. Primeiro que a gente tem que lembrar que a medida provisória ela é um ato do Poder Executivo, mas quem faz lei, né, quem faz as leis na nossa democracia é o Poder Legislativo. Então, a medida provisória ela tem esse nome porque ela é provisória, ela vai para o Congresso. O Congresso, então a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles vão discutir os termos dessa medida provisória e depois o Congresso pode converter em lei essa medida provisória alterando seus termos, ou ele pode até mesmo recusar essa medida provisória e ela perde os efeitos. O fato é que a medida provisória, quando ela é editada pelo Poder Executivo, ela já tem eficácia, então ela já está sendo aplicada, já está sendo usada. A gente ainda não sabe qual que vai ser, né, o resultado final, qual que vai ser a lei que vai vir lá do Congresso Nacional. Hoje ela está tramitando, ela tem um prazo de no máximo 4 meses, como ela é de março, então agora começo, né, metade de julho já deve ser aprovada, enfim. A gente vai acompanhar para saber como que vai ser o estado final. Mas basicamente a medida provisória ela posterga pagamentos das companhias aéreas para os aeroportos, né, para as empresas que têm concessão dos aeroportos. Mas nosso foco aqui vai ser o direito do consumidor. Ela estabelece que a restituição, né, dos serviços cancelados, a restituição dos valores pagos pelo consumidor, será feita no prazo de 12 meses. A medida provisória, basicamente, ela incentiva que o consumidor remarque essa passagem, né, que ele adquiriu, remarque a viagem. Mas no cenário de pandemia, de muita incerteza, a gente tem visto, no caso concreto, que os consumidores realmente não têm esse interesse, né? Realmente a dúvida é muito grande de quando você vai se poder utilizar, de quando vai se poder fazer a viagem. Basicamente, o que os consumidores estão querendo é restituição. A medida provisória então estabelece que tem esse prazo de 12 meses, e aqui nós temos duas questões jurídicas muito importantes. A medida provisória tem que ser interpretada, né, com o Código de Defesa do Consumidor, interpretada como Código Civil. A gente não pode, né, o Poder Executivo não pode, numa medida provisória, nenhum ato, ignorar, né, toda a construção dos direitos dos consumidores. Então, essa restituição, por mais que a medida provisória, que vai ser, né, talvez, né, convertida em lei, estabeleça que tem um prazo de 12 meses, essa restituição, primeiro ponto, é que não pode ter, a gente entende, né, que não pode ter nenhuma penalidade, nenhum desconto para o consumidor. A medida provisória basicamente dá a entender, o texto não é tão claro, né, existe alguma divergência de interpretação, mas ele dá a entender que essa restituição seria com penalidades, com descontos. E isso, né, se você analisar com o Código de Defesa do Consumidor, você vê que isso é de fato, uma previsão muito excessiva, uma onerosidade excessiva para o consumidor. De fato, não faz sentido, né, o consumidor ter que pagar uma penalidade, sendo que ele não deu causa a esse cancelamento. A regra geral do Código Civil é que só cabe penalidade, multas para aquela pessoa, aquela parte que deu causa, né, ainda à execução do contrato. E aqui é um caso de pandemia, né, um caso de pandemia, do coronavírus, é algo realmente excepcional, é algo que vai se considerar como força maior. Então, realmente, a gente entende que não há que se falar em
desconto, multa e penalidade. Inclusive já tem algumas decisões nesse sentido, né? Afastando alguma penalidade caso o consumidor exija a restituição. Então, basicamente, você né, aceita a restituição em 12 meses, que já é um prazo bastante extenso, bastante longo, né? 12 meses para fazer a devolução do valor pago. E a gente não pode ter nenhuma penalidade, porque senão seria algo desproporcional contra o consumidor. E o segundo ponto é o direito do consumidor, caso ele esteja pagando ainda esse bilhete aéreo. Então, imagina que o consumidor adquiriu um bilhete aéreo e está pagando, né, em 10, 12, 5 vezes. Se já foi cancelado aquele serviço, ele sabe que vai ter direito a restituir o valor que ele pagou no prazo longo de 12 meses, obviamente não faz sentido, né? E também viola o Código Civil, viola o Código do Consumidor, você obrigar o consumidor a continuar pagando aquelas parcelas de uma viagem que ele sabe que não vai acontecer. Então ele pode, né? Ele tem direito, se ele quiser continuar pagando para depois utilizar aquele bilhete, né? Ele tem esse direito. Mas a gente entende também que, com base no Código Civil, ele tem direito a suspender esses pagamentos dessas parcelas, porque não faz sentido, né, o consumidor ficar basicamente financiando a empresa. Então, são esses dois pontos, né, em relação à medida provisória 925, que trata de medidas excepcionais e emergenciais para as companhias aéreas. Lembrando que não confundir, tem a medida provisória 948, que trata do setor de turismo e cultura. Então, a medida provisória 948 vai tratar dos pacotes de turismo, enquanto a medida 925 trata dos bilhetes aéreos, né? Então, se você adquiriu o bilhete diretamente com a companhia aérea, se aplica a medida provisória 925, que tem esse prazo de 12 meses para restituição, que no nosso entendimento não pode ter aplicação de penalidade. A medida provisória ela incentiva, né, o consumidor a remarcar aquele serviço, né, aquela viagem, mas também dá o direito à restituição. No caso de um pacote de turismo, aí é a medida provisória 948, que tem alguns detalhes a mais, mas esse vídeo a gente só queria falar da medida provisória 925. Então, muito obrigado pela atenção, a gente está aqui acompanhando, a gente vai acompanhar quando essa medida provisória se transformar em lei, para trazer as informações. Então, muito obrigado, até mais.